Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, iniciamos aqui as sessões do período da tarde, nessa quarta-feira. Temos a nossa pauta de 4 sustentações orais e um acompanhamento. Então, vamos dar preferência para esses processos que serão julgados. Eu peço ao Apoio em Brasília com Aval que convoque o patrono do item 84, doutor Gabriel. Ok, só um minuto. Sim. Esse problema que a Val relatou também está acontecendo comigo de manhã. Várias vezes ficou todo mundo mudo, aí tem que sair e entrar de novo. Eu peço que vocês coloquem aí na gerência de qualidade no baixa resolução, né? E a Paula compareça aos autos aqui, porque não está aqui a Paula. Cadê a Paula? A Paula falou que resolveu a questão do processo dela. Já foi, né? Com esse processo que eu vou julgar de embargos, não vejo problema, vou começar assim. Júlia, manda uma mensagem para a Paula aí, por favor. Patrono convocado, presidente. Ok. Esse item 84 da minha relatoria já está disponibilizado aí. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem, doutor Gabriel? Tudo bem? Tudo bem. O senhor está em duplicidade aqui na minha tela. O senhor está com 2 computadores ligados? Vocês estão me vendo? Desculpa. Sim, estamos vendo, Paulo. Doutor Gabriel, o senhor está em duplicidade, mas tudo bem, vamos... Eu fechei uma janela, será que resolveu ou não? Não, tá em duplicidade aqui, mas tudo bem, eu acho que não há prejuízo nenhum. Eu confesso que eu não sei o que está vendo. Tá bom. Nós vamos começar o julgamento, é da minha relatoria, um processo do que o senhor é o patrono, né? E o contribuinte, deixa eu abrir minhas telas aqui. Bem, Fala, Evandro. quem é a Fabiana Amaral que está aí na sala? Como? Tem uma Fabiana Amaral na sala. Verdade. Só que... patronos aqui, presidente. Como? O item 85. Fabiana está na sala. Val, Fabiana na sala. Por favor. Pode expulsar ela, presidente, por favor. Marco. Vou expulsar ela aqui. Fabiana, com todo respeito. Muito bem. São as coisas que acontecem com a informática. Vamos voltar ao assunto, então, aqui. O senhor é patrão do item 84, que é da minha relatoria, o contribuinte é a Nova Transenergia S.A. Eu já disponibilizei o voto, trata-se de embargos. Eu vou agora fazer a relatoria, um breve resumo. O senhor vai fazer sustentação ou o senhor vai simplesmente acompanhar, doutor? Eu vou acompanhar e fazer algumas pontuações, se me for permitido. Não, permitido, sim. Bastante rápido, mas... Eu vou fazer, então, um breve relato aqui para que os colegas... Obrigado. Até aí já passo a palavra ao senhor, tá? Obrigado. Muito bem, isso aqui, então, são os embargos. Esse processo... Quem tiver com o microfone aberto, peço que feche, por favor. Embargos de declaração oposta pelo embargante acima identificado, que é a Nova Trans, em face de um acordo aqui da nossa turma, de 14 de maio de 2019. Uma relatoria, na época, foi do conselheiro Caio, e eu fiz o voto vencedor numa das partes do processo do acordo. E naquela época foi decidido o seguinte: por unanimidade de votos, rejeitar a arguição referente ao artigo 24 da LINDB, que é aquela alteração que houve na lei de introdução ao Código Civil, né? E por voto de qualidade, negar provento ao recurso voluntário, vencido o relator acompanhado pelos conselheiros Leonardo Pagano, tal, em relação à parte da multa qualificada, multa isolada. Eu fui designado para regir o voto vencedor nessa parte. A emenda eu trouxe aí, cientificada a contribuinte manejou os embargos de declaração, sustentando omissão no primeiro tópico e contradição no segundo, de forma assim resumida. Em relação ao primeiro, não constou no acordo recorrido às razões pelas quais a turma rejeitou unanimemente a aplicação do artigo 24 da LINDB, pois a simples menção ao decidido no acordo número tal não satisfaz a exigência de fundamentação que prejudique eventual interposição de recurso especial. Com relação à multa isolada, foi multa isolada mesmo. O voto do condutor, que foi meu na época, né, deve ter sido considerações acerca de sua imposição em concomitância com a multa de ofício, a qual sequer foi objeto de lançamento, já que a empresa provou prejuízo nos respectivos anos calendários. Submetido
submetido à apreciação ao exame prévio de admissibilidade, os embargos declaratórios foram parcialmente admitidos, no caso, tão somente em relação ao primeiro tópico, diga-se, omissão do acordo embargado na fundamentação a respeito da aplicação do artigo 24 da LINDB. De acordo com o aviso, o exame prévio de admissibilidade, aspas, havendo no acordo embargado mera menção que for decidido no acordo 1.402.003.605, sem a transcrição dos fundamentos ali adotados, entendo, ao menos nesse preliminar exame de admissibilidade de embargos, que não é manifestamente improcedente a alegação da omissão, ou seja, foi aceita. E concluiu, tendo em vista o exposto nos termos do artigo 65 tal do anexo 2 do RICARF, o parcial seguimento aos plenos embargos supostos pelo sujeito passivo para submeter a apreciação da turma a alegação de omissão quanto aos fundamentos que serviram para afastar a incidência do artigo 24 e rejeitar os embargos na outra parte em que opostos. Esse é o relatório. Doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado, ilustríssimo conselheiro Paulo Ciccone, a todos os conselheiros também, boa tarde. A minha ideia aqui, como a gente está em embargo de declaração, é só realmente fazer algumas pontuações. Enfim, como foi bem relatado, a gente pediu pela aplicação na tribuna do artigo 24 da LINDB. Por quê? Porque o que se discute aqui é a questão da aplicação da multa isolada, quando eu apuro o prejuízo fiscal no período. Então, à época dos fatos, a gente está falando aqui de 2004, 2005, a jurisprudência reiterada aqui do Conselho era no sentido de que essa multa deveria ser afastada. Então foi pedido a aplicação do artigo 24 da LINDB, e aqui eu gostaria de pontuar também que não é só o artigo 24 da LINDB que seria aplicado nessa situação, né? Então o artigo 100 do inciso 3º do CTN também, ele determina que nessas hipóteses em que há uma prática reiterada da administração tributária sobre determinado tema, de fato deve ser afastada qualquer aplicação de multa, né? Então, a gente até atravessou uma petição nesse sentido durante essa semana, pedindo pela aplicação desse artigo 100, inciso 3º também, não só o artigo 24 da LINDB. E aí outra situação também que é importante pontuar aqui aos senhores é que a decisão recorrida, ela se deu por voto de qualidade. Então tem toda aquela discussão se eu aplico ou não o voto de qualidade de forma retroativa, que é só bom pontuar que, enfim, se esse julgado fosse 6, 7 meses depois, esse auto de infração estaria extinto. Então também se pede aí pela aplicação retroativa desse voto de qualidade, e também não só isso, né, também o artigo 112 do CTN, ele dispõe que nessas hipóteses em que eu estou falando de infração tributária, quando eu tenho uma dúvida sobre a capitulação, sobre o objeto dessa multa, de fato eu tenho que aplicar aí o indúbio para o contribuinte nessas hipóteses de infração. Eu só queria, a ideia mesmo realmente não era fazer uma longa sustentação oral, mas só pontuar essas situações, trazer aqui a questão do voto de qualidade, trazer que a prática reiterada à época era no sentido de que essa multa deveria ser afastada. Isso inclusive foi reconhecido no acordo, então lá está muito explícito, dizendo que de fato à época essa multa era afastada aqui pelo Conselho. Então aí pedir pela aplicação desses dispositivos do CTN que garantem ao contribuinte a não aplicação de uma multa, quando eu tenho, primeiro, uma dúvida objetiva, que foi o caso porque a decisão se deu por voto de qualidade, e segundo, por conta aí da prática reiterada da administração tributária, que dizia que essa multa, à época dos fatos, não deveria ser aplicada. Muito obrigado aos senhores, eram só esses pontos que eu queria trazer, e obrigado. Obrigado, doutor. Bom, eu voto. Naturalmente, embora eu reconheça os argumentos do ilustre patrono, evidentemente eu tenho que me ater à estreita via dos embargos e não posso assumir postura e nem trazer qualquer manifestação a respeito desses outros argumentos, porque não estão presentes aqui nesses embargos. Naturalmente, isso poderá ser feito através de recurso especial, se for o caso. Aqui eu vou tratar meramente daquilo que foi admitido previamente nos embargos. Muito bem, já foi atestada a tempestividade, quanto ao mérito, apenas que se enfrentaram a omissão apontada e acolhida previamente de que, quando das argumentações feitas pela, então, recorrente durante a sustentação oral, invocando a aplicação do artigo 24 da Lei 13.655, o relator, no caso foi o conselheiro Caio, as refutou, remetendo a sua fundamentação que consta no acordo 1.402.003.605, publicado em tal data, de relatoria da conselheira Edeli Pereira Bessa, sem que tenha havido sua transcrição aqui nesses autos. Pois bem, visando sanar tal omissão, transcreve-se o fundamento adotado pelo relator na oportunidade, ou seja, o voto da conselheira Edeli no referido acordo da seguinte forma:
Aí eu trago o voto da Ideli e não vou ler, não há necessidade de ler, mas já está transcrito aqui no meu voto. E, no final, eu concluo, por tudo que consta nos autos, já trazendo, então, a fundamentação completa, voto por conhecer da provimento dos presentes embargos de declaração, posto pelo embargante, faço o acordo tal, e, para sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, mantendo, no mais e de forma integral, a decisão prolatada na oportunidade e a ementa, então, formalizada. Repito, não posso me manifestar a respeito de matéria que não estão tratadas nesses embargos. É o voto. Marco? Presidente, antes de acompanhar, eu já antecipando a minha posição, eu só queria ressaltar um aspecto, né? Eu, sinceramente, eu acho até que, nesse caso aqui, eu até acho que foi um excesso de cuidado ao ser previamente admitidos os embargos. Nós já tivemos muitas discussões sobre o que é cerceamento de defesa. Se não me engano, teve um mês de julgamentos que nós, até ainda com a Ideli na presidência da turma, nós ficamos discutindo vários e vários processos do que seria, e havia vários processos numa nuance similar a essa, onde eles faziam referência a outras decisões. E nesse caso, hoje, na era da internet, onde no site do CARF estão colocados todos os processos, os acordos, eu, sinceramente, não vislumbro aqui nenhum prejuízo ao contribuinte, porque o relator original, o Caio, aliás, sempre faz muito esmero e tem muito cuidado nessas questões, ele faz ali, adota os fundamentos do acordo tal, de sessão de tal. Então, eu acho assim que esses embargos não deveriam nem ter sido admitidos previamente. Mas, como não faz diferença, eu vou acompanhar, mas só queria fazer essa ressalva, que eu entendo que aqui não houve nenhum prejuízo para haver a possibilidade de embargos, certo? Apenas colocando, Marco, que a contribuinte alegou uma possível problema em relação a um manejo posterior do recurso especial. Então, para ficar mais claro o processo, acho que foi válida essa posição, pelo menos o contribuinte tem as informações necessárias para, se for o caso, fazer a interposição do recurso especial. Pagano? Presidente, eu fiquei só com uma dúvida. Então, em relação à aplicação da multa isolada... Não, isso não foi assunto tratado. O despacho, na verdade, não admitiu, é isso? Não, foi rejeitado. Eu só tratei aqui da LINDB. Tá, e o artigo 24 da LINDB, ele vai no sentido que a jurisprudência será favorável à não concomitância. É isso, né? Mas o problema não é esse, Pagano. O problema é que o Caio não transcreveu, simplesmente citou, tem o microfone aberto, gente. Ele simplesmente citou o acordo da Ideli sem fazer nenhuma referência à fundamentação. Então, eu transcrevi integralmente a fundamentação da Ideli naquele processo que o Caio adotou nesse aqui. É isso. Estou discutindo o mérito. Estou discutindo só sanar exatamente a omissão que tinha. Entendi. Então, infelizmente, processualmente falando, a gente está impedido de analisar qualquer outra coisa, e eu acompanho o relator. Evandro? Acompanho o relator. Paulo? Júnior, desculpa. Com o relator. Iágaro? Com o relator, gente. Paula? Com o relator. Luciano? Acompanho o relator, presidente. Então, unânime, dado o provimento sem efeitos infringentes para sanar a omissão apontada. Muito obrigado, doutor. Julgamento encerrado. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Seguindo na pauta, tem mais sustentações aqui. O item 85 agora é um acompanhamento. Val, por favor, peça a presença da doutora Lia, processo de relatoria do Conselho Luciano, Intercement do Brasil. Bom, presidente, ela deu uma saída de sala, eu vou convocar o 89, pode ser o Hugo, que já está na espera, quando ela voltar, eu aviso para o senhor. 89, então, refazendo a informação, o item 89 da pauta, relatoria do Conselheiro Iágaro, a recorrente é APVIDA, assistência médica, sustentação oral, por parte do Dr. Hugo. Item 89.
Pode convocá-lo, Val. Item 89 da pauta, doutor Hugo Mendes. No processo será vereadora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 89 da pauta, doutor Hugo Mendes. No processo será vereadora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado. Perfeito. Só confirmando, é a vida, né? Rapidinho. Hugo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, presidente. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, doutor. Nós vamos iniciar o julgamento do item 89 da pauta, de julgamento de hoje. O senhor é patrono, contribuinte Apvida, relatoria do conselheiro Iaga Jung Martins. Ele vai fazer um breve relato, o senhor terá o tempo regimental para sustentação e depois vamos discutir o assunto. Tá bom? Aos demais eu peço então que fechem o microfone. Iago, a palavra é sua. Sim. Boa tarde, ao patrono. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da DRJ de São Paulo, que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração de multa isolada pela apresentação em atraso de arquivos magnéticos requerido pela fiscalização no valor de 3.500.000. A fundamentação da autuação se dá com base no artigo 11 e 12 da 8.218 de 91, com a redação dada pela medida provisória 2158 de 2001. Em impugnação, folhas 63 e 76, o sujeito passivo arguiu nulidade do lançamento em razão de que as intimações efetuadas antes de 11 de fevereiro de 2009 não estavam amparadas por MPF, que houve erro na determinação da base de cálculo da multa ao não deduzir os valores transferidos para os hospitais, clínicas e médicos conveniados correspondentes à sinistralidade, né? Isto é, a receita dos planos de saúde correspondente à diferença entre o valor recebido dos segurados e aquele efetivamente transferido aos prestadores de serviço, que requereu prorrogação do prazo para a apresentação dos arquivos, mas não obteve resposta. Que, em relação ao ano calendário 2004, como já foi fiscalizado, o procedimento de exigência dos arquivos deveria ser precedido de reexame, nos termos do artigo 906 do RIR, 99. A DRJ negou provimento à impugnação, folhas 128 e 143, afastando as preliminares de nulidade e, quanto ao mérito, manter o lançamento da multa por atraso de entrega dos arquivos magnéticos, em razão de que a hora recorrente havia solicitado 6 prorrogações para respostas às intimações protocoladas em 30 de março de 2008, 7 de abril de 2008, 5 de junho de 2008, 27 de julho de 2008, 17 de setembro de 2008 e 22 de outubro de 2008. E passados 12 meses da primeira intimação, restava não atendido. Apenas após a reintimação efetuada em 16 de fevereiro de 2009, os referidos arquivos foram entregues em 9 de abril de 2009, conforme o termo de folha 7. A autoridade julgadora manteve o lançamento com base no atraso de 31 dias, o período entre o dia 9 de março de 2009 e 9 de abril de 2009, para atendimento da intimação, que implicou uma multa de 0,62%, né, 0,02 vezes 31 dias, sobre a receita declarada na DPJ. Quanto à ausência de MPF anterior a 11 de 2 de 2009, tal fato não prejudicou, contudo, a reintimação ocorrida em 16 de 2 de 2009, utilizada para fins de cálculo da multa. Transcrevo aqui a emenda da decisão de primeira instância. Em recurso voluntário, folha 150.191, a recorrente repisa os argumentos traduzidos na impugnação, em especial de que não foram observados os princípios da boa-fé e da razoabilidade durante o procedimento de fiscalização ao não prorrogar o prazo para recebimento dos arquivos. Que a multa aplicada foi excessiva, sobretudo porque o sistema de validação dos arquivos não funcionava. Que a autoridade fiscal poderia ter aceito as informações de forma física e prescindisse de validação por sistema assim. E houve erro no cálculo da data da efetiva entrega dos arquivos, visto que no ano calendário de 2006, a entrega ocorreu em 30 de março de 2009 e no ano calendário de 2005, em 1º de abril de 2009. E no ano calendário de 2004, em 9 de 4 de 2009. Mas a autoridade considerou como data de entrega para todos os anos calendários o dia 9 de 4.
fato que implicaria 20 dias de atraso no ano calendário 2006, 22 2005 e 30 2004. E foi utilizada a base de cálculo da receita sem a dedução da sinistralidade, que não é possível a fiscalização sobre fatos já validados em auditoria precedente, sem a devida atualização nos termos do artigo 906 do RIA 99, e que o lançamento não estava amparado por MPF. Por fim, requer seja declarado nulo o lançamento ou subsidiariamente seja recalculada a multa para os dias de efetivo atraso e sobre a base de cálculo que exclua a sinistralidade. Recentemente, no dia 12 de março de 2021, foi concedida audiência ao patrono da recorrente, que em síntese reforçou os aspectos trazidos no recurso voluntário, ressaltando que o sistema de informática utilizado apresentou dificuldades para validar os arquivos requeridos, que a autoridade fiscal não autorizou a prorrogação e que a IN SRF 86, em seu artigo 3º, parágrafo 2º, autorizava o recebimento dos arquivos digitais de forma diversa ao estabelecido pelo Coordenador Geral de Fiscalização, que houve erro na quantificação da base de dias de atraso para cálculo da multa e de que a base de cálculo receita deveria ser deduzida da sinistralidade. É o relatório, senhor presidente. Doutor, o senhor quer se manifestar? O senhor tem 15 minutos, por favor. Perfeito. Senhor presidente, senhor relator, senhoras conselheiras, muito boa tarde a todos. O que se tem na presente questão? Essa matéria, ela já é por bem conhecida pelas senhoras e pelos senhores. O que se trata aqui são dos documentos, das informações registradas em meio magnético pelas empresas em que houve dificuldade para o processamento por meio do sistema 5. Pois bem, o que se tinha aqui? A empresa, ela tinha todas as informações nos seus sistemas, conseguiu exportar todas as informações que tinham para os meios magnéticos, conseguiu trazer isso de forma impressa também e disponibilizada à fiscalização. Entretanto, os seus sistemas não estavam tendo compatibilidade com o sistema 5. E aí, Vossas Excelências já conhecem bem, mas só fazendo um histórico, o que é propriamente o sistema 5? As empresas no Brasil, as milhares de empresas, centenas de milhares de empresas no Brasil, têm diversos softwares de registros contábeis e de informações de colaboradores, e que são exportados das mais diversas formas. A administração tributária, para poder ter acesso a essas informações e poder tratar essas informações da forma que entende adequada, realizou, por meio do SERPRO, criou um sistema em que recebe essas informações e dá o tratamento, faz os cruzamentos para ver se há algum desvirtuamento daquelas declarações por parte dos contribuintes. Pois bem, mas esse sistema, ele exige que, para que eu valide pela plataforma 5, exigia que eu valide pela plataforma 5, que essas informações elas fossem exportadas com um tamanho de campo definido, com a fonte definida, com as informações enquadradas da forma que foram estabelecidas lá pelos anexos da portaria que instituiu o sistema 5. Pois bem, o que a gente se depara aqui é o que há muito já vem tratado pela doutrina no custo social da obrigação tributária acessória. Pois bem, a administração pública, a administração tributária, em vez de gastar mais 5 milhões, mais 10 milhões, desenvolvendo pelo SERPRO, por empresa contratada, um sistema que conseguisse captar as informações exportadas nas mais diversas plataformas, transfere esse ônus para o contribuinte, mas esse ônus para os milhares, centenas de milhares de contribuintes brasileiros. Na lei seguinte, olha, você vai ter que adaptar cada um de seus softwares para que exporte aquela informação com aqueles campos definidos do jeito que o software nosso aqui que foi criado, ele consegue captar.
Então, de vez de você ter um custo, vamos dizer, geral da sociedade de 5, 10, 15 milhões, você termina passando um custo de centenas ou até de bilhões de reais para todos os contribuintes. Foi o que aconteceu com a empresa. A empresa, ela tinha suas plataformas com sistemas de alta complexidade, porque hoje, para os senhores terem uma ideia, eles têm lá 35 mil colaboradores, tinha todas as informações em seus bancos de dados, sendo que o sistema não conversava com o sistema 5. Isso foi relatado para a autoridade fiscal, dizendo, olha, a gente consegue fornecer isso foi, houve 6 pedidos de prorrogação, em 4 deles, o contribuinte externou, o recorrente externou que haveria essa disponibilização em meio magnético, sendo que sem a validação pelo sistema 5, mas que também poderia fornecer em meio físico, mas a autoridade não acatou. O contribuinte, depois de gastar milhões de reais, na realidade mais até do que essa multa, conseguiu que as empresas que fizeram todo o registro dessas informações adaptasse a formatação de seu banco de dados para poder prestar essas informações para a Receita e, ao fim e ao cabo, conseguiu prestar essas informações, sendo que a destempo, ou seja, posteriormente ao vencimento do prazo que foi estipulado pela autoridade fiscalizadora. Pois bem, o que a gente traz aqui no nosso recurso? Primeiro, a gente traz a instrução normativa que foi muito bem relatada pelo eminente relator, foi muito bem trazida pelo eminente relator, quando permite que a autoridade ela recepcionasse aquela documentação em meio diverso daquele estabelecido lá na portaria. Isso não foi feito. E aqui a gente queria fazer referência a uma questão que já foi julgada. Essa mesma situação, essa idêntica situação, ela foi julgada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. E aí que eu faço referência, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, ao processo 10707-00936 de 2007, que foi julgado em 2017. É o acordo 9101-002-961. Nesse recurso especial, se tratava de recurso especial do contribuinte e recurso especial da Fazenda. A gente tinha a mesmíssima situação que a gente se depara aqui. O contribuinte, ele foi instado, nesse caso era a Embratel, ela foi instada a fornecer a documentação, e-mail magnético, processado pelo sistema 5. Ela informou que não teria condições de prestar essa informação por meio do sistema 5. Foi aplicada a multa com o mesmíssimo fundamento legal que a multa aplicada no auto de infração hora recorrido. A turma desse CARF julgou parcialmente favorável julgou parcialmente favorável o recurso do contribuinte, na linha de diminuir a multa de 1% para o patamar de 0,5%, por entender que, na realidade, ele não entregou aquela documentação, mas entregou em meio diverso daquela estabelecida. Pois bem, houve recurso especial do contribuinte e da Fazenda, e a Câmara Superior terminou por julgar insubsistente o recurso da Fazenda Nacional, que pretendia o restabelecimento da autuação, e entendeu, e aqui a ementa do julgado, a ementa direta, rápida, dizendo o seguinte: multa, arquivos magnéticos, Lei 82/1891, artigo 12, inciso 3, atraso ou falta de apresentação. É afastada a exigência de multa por atraso ou falta de apresentação dos arquivos magnéticos quando consta dos autos petição do contribuinte colocando à disposição da fiscalização arquivos em formato distinto. Não há uma só petição, existem 4 petições nesse sentido.
Ou seja, em todos os pedidos de dilação, o contribuinte colocou à disposição da autoridade aqueles arquivos em meio distinto. E julgou insubsistente o acórdão que manteve parcialmente, ou seja, cancelando integralmente, com outro fundamento também. A mudança de critério jurídico do lançamento, vedação. É vedada a modificação do critério jurídico do lançamento nos termos do artigo 146 do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque a turma, ao dar provimento parcial, e aí o fez praticamente de ofício, o que é que fez? Alterou o critério jurídico do lançamento, ou seja, entendeu que o contribuinte iria entregue ou disponibilizado aquelas informações de modo diverso e ainda assim cancelou a autuação. Cancelou por quê? Porque aquela autuação tinha sido com base no atraso daquelas informações. Então, é com base nisso, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, que se requer o integral provimento do recurso voluntário. A gente traz argumentos subsidiários, mas a gente tem confiança que, com base nesse precedente do Conselho, que é absolutamente idêntico à presente questão, que Vossa Excelência vão julgar pelo integral provimento, tem confiança nisso, integral provimento do recurso voluntário, mas subsidiariamente, o que se traz aqui é o seguinte: primeiro, o atraso ele não foi naquele montante que foi tratado pela fiscalização, não para todas as competências. Isso é um ponto. O segundo ponto é que a base de cálculo utilizada, ou seja, a receita utilizada para o cálculo dessa multa, ela também foi equivocada. Por quê? No caso específico das operadoras de plano de saúde, como o caso da PIB de assistência médica, a base de cálculo do PIS e COFINS, com base em previsão expressa na 9718, é o quê? É todos os recebimentos havidos daqueles tomadores de serviço, daqueles usuários, excluída toda a sinistralidade. E é importante frisar que as operadoras de plano de saúde, elas estão no regime cumulativo de incidência do PIS e da COFINS, ou seja, o que se é tributado é toda a receita. Mas a receita das operadoras é tida o quê? O recebimento dos valores pelos usuários, excluída toda a sinistralidade. É a mesma intelecção que é utilizada para os demais tributos. Para o ISS, por exemplo, qual é o valor do serviço tido? É exatamente aquela receita excluída a toda a sinistralidade, conforme jurisprudência mais do que pacífica do STJ e do STF. Então, aqui, só rememorando, o acórdão lá tratado 9101-002-961 da Câmara Superior, e com base nesse precedente é que se requer aos senhores e senhoras o integral provimento desse recurso voluntário, desde já agradecendo a atenção de Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Iago, seu voto. Bom, conhecimento. Então. A recorrente certificada da decisão de primeira instância, né, em 15 de maio de 2015, né, apresentou recurso em 17 de junho de 2005, conforme o termo de análise da situação juntada. Verifica-se que há carimbo de recepção por servidor da Unidade da Receita Federal na primeira folha da peça recursal com data de recebimento dia 15, o que é indicativo que aquele termo tenha sido lavrado com equívoco. Assim, por ser tempestivo e por preencher os demais pressupostos processuais, o recurso voluntário deve ser conhecido. Quanto ao mérito, a nulidade do lançamento por ausência de MPF e da autorização para refiscalização. A recorrente alega nulidade do lançamento em razão de que os motivos que ensejaram a constituição do ato, no atendimento das intimações antes de 11 de fevereiro de 2009, não estavam parados por MPF e que não havia autorização para refiscalizar o ano calendário de 2004. Sobre o MPF, emitido em 11 de 2 de 2009, entendo que o mesmo dava pleno suporte à reintimação efetuada em 16 de 2 de 2009, considerado como termo ACOA para a contagem do número de dias em atraso para fins de cálculo da multa, conforme, inclusive, reconhecido pelo sujeito passivo quando aborda no recurso a quantidade de dias para fins de determinação da multa aplicada. Ainda que não fosse assim, conforme se registrado na decisão recorrida, o então MPF, substituído atualmente pelo termo de distribuição de procedimento fiscal, não se constitui em requisito de validade do lançamento, artigo 142 CTN,
artigo 6º da Lei 10.593 e artigo 10 do Decreto 7235, mas como instrumento de controle administrativo sobre a atividade de fiscalização da EFB. Sobre esse ponto, há diversos julgados da primeira turma na Câmara Superior de Recursos Fiscais que convalidam esse entendimento. Quanto ao segundo argumento de nulidade, de que o lançamento da multa relativa ao ano calendário 2004 necessitaria de prévia autorização do chefe da unidade local da EFB, nos termos do artigo 906 do RIR, a matéria já foi objeto de súmula do CARF, súmula número 111, né, que o MPF sobre essa autorização. Dessa forma, restam afastadas as duas nulidades arguidas. Sobre a razoabilidade e boa-fé no ato de validação dos arquivos digitais e na ausência da prorrogação do prazo para entrega. Alega recorrente que não foi observado os princípios da boa-fé e da razoabilidade durante o procedimento de fiscalização ao não prorrogar o prazo para recebimento dos arquivos. Além disso, que a multa aplicada foi excessiva, sobretudo porque o sistema de validação dos arquivos não funcionava. Que a autoridade fiscal poderia ter aceito as informações de forma física, que prescinde de validação do 5. Conforme consta nos autos, a primeira intimação para a apresentação dos arquivos ocorreu em 12 de fevereiro de 2008, tendo o sujeito passivo requerido prorrogação em março de 2008, abril de 2008, junho de 2008, julho de 2008 e setembro de 2008. E, finalmente, em outubro de 2008, folhas 29 do primeiro volume digitalizado. Como se observa, os argumentos não subsistem ao fato de que ao contribuinte foram atendidos durante 10 meses após a primeira intimação os diversos pedidos de prorrogação. Apenas com a reintimação ocorrida em 16 de fevereiro de 2009, isto é, mais de um ano após a primeira intimação, foi que a autoridade administrativa considerou como termo ACO para fins de incidência da multa por atraso de entrega da declaração dos arquivos digitais. O sujeito passivo procedeu à entrega dos arquivos de notas fiscais de entrada do ano calendário 2005 em 1º de abril de 2009, folhas 31, e do ano calendário 2006 em 30 de março de 2009. E das notas fiscais de saída do ano calendário 2005 e do ano calendário 2006 em 9/4, conforme folhas 16 e 17. Os arquivos relativos ao ano calendário 2004, entrada e saídas, foram entregues em 9/4 de 2009. Por sua vez, os arquivos contábeis digitais do ano calendário 2005 e do ano calendário 2006 foram entregues em 2/4 de 2009 e 25 de março de 2009, respectivamente. Então, aqui eu chamo a atenção, presidente, que os arquivos que foram entregues anteriormente ao último prazo considerado para fiscalização, eles eram arquivos parciais. Tá? 20. A fundamentação legal para a manutenção dos registros contábeis fiscais em meio eletrônico e da referida multa pelo descumprimento é disciplinado pela lei 8.218, né, que à época dos fatos possuía a seguinte redação. Né? Sobre esse ponto do recurso, ainda sem entrar no mérito do valor da multa, aplicada, afasta-se a alegação de ausência de proporcionalidade de boa-fé, visto que ao sujeito passivo foram concedidas diversas prorrogações para apresentar os arquivos digitais, contábeis e fiscais, que, por força de lei, deveria manter à disposição do fisco. Ressalte-se ainda, sobre o ponto enfatizado em audiência, em recente audiência, que a não validação dos arquivos decorreu da inadequação dos sistemas internos do contribuinte, isto é, a não validação não decorreu de falha no sistema de validação denominado 5. Por fim, não subsiste o argumento de que o parágrafo 2º do artigo 3º da INSRF 86 de 2001 autorizaria o recebimento dos arquivos em meio físico. O referido dispositivo autoriza, a critério da autoridade requisitante, receber arquivos digitais em outro formato exigível por outros órgãos públicos. Todavia, esse requisito sequer pode ser considerado, pois não houve apresentação de arquivos digitais completos em formato definido por outro órgão público. Erro na quantificação da multa lançada. A recorrente pugna a existência de erro no cálculo da data efetiva da entrega dos arquivos, visto que, no seu entender, os arquivos do ano calendário 2006 foram entregues em 30 de março de 2009, do ano calendário 2005 em 1º de abril de 2009 e do ano calendário 2004 em 9 de abril de 2009. Mas a autoridade considerou como data de entrega para todos os anos calendário o dia 9 de abril de 2009. No seu entender, utilizando a data correta das entregas, faria com que o atraso seria de 20 dias para 2006, 22 para 2005 e 30 para 2004. Não assiste razão à recorrente, conforme já mencionado,
De fato, houve entregas de arquivos nas datas citadas, todavia, essas entregas foram de arquivos parciais, se referiam apenas às notas fiscais de entrada, isto é, ano calendário 2005, em 1º de abril, folhas 31, e ano calendário 2006, 30 de março, folhas 32. Os arquivos relativos às notas fiscais de saída, no ano calendário 2005 e 2006, ocorreu apenas em 9 de abril de 2009, folhas 16 e 17, na mesma data em que foram entregues os arquivos das notas fiscais de entrada e saída do ano calendário 2004. Portanto, correto o termo adquem para cálculo da multa por atraso, isto é, 31 dias. Base de cálculo da multa, receita. Por fim, alega a recorrente que houve erro na consideração da base de cálculo, incidência da multa, sobre a receita sem a dedução da sinistralidade. Fundamenta que o artigo 3º, incisos 1 a 3, do parágrafo 9º da Lei 9.718 de 98, autorizaria a exclusão dos valores repassados a título de sinistralidade, isto é, repassados a hospitais, clínicas e médicos conveniados. No seu entender, a receita das empresas de planos de saúde corresponde à diferença entre o valor recebido dos segurados e aquele efetivamente transferido a terceiros. Não obstante, a Lei 9.718, que trata da exigência das contribuições para o PIS e para a COFINS, estabelecer regras específicas de dedução do faturamento para as operadoras do plano de saúde, o disciplinamento da multa por atraso de entrega dos arquivos contábeis e fiscais digitais possui disciplinamento específico. Como já referido, o artigo 12, inciso 3, vigente à época do lançamento, previa que a base de cálculo da multa era a receita bruta da pessoa jurídica no período. Dessa forma, verifica-se que o lançamento observou o critério material previsto na lei no que concerne à base de cálculo da exigência. Assim, eu voto no sentido de negar o provimento do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. É como voto, presidente. Posso, relator, negar provimento. Marco Rogério quer se manifestar. Paula. Eu queria aqui perguntar, o contribuinte apresentou, pelo menos no meio físico, os documentos, ou não, ou só parcialmente? Porque eu olhei aqui e não consigo ver, inclusive abri aquela pasta digitalizada conjunta. Sim, o contribuinte ele faz o seguinte, ele apresentou nas folhas 25, 26 e 27, né, ele quando solicitava os pedidos de prorrogação das primeiras vezes, ele não mencionava essa hipótese. A partir de um determinado momento, se não me engano, nas últimas 4 vezes que ele pediu prorrogação, ele faz a menção, ele cria um novo item no pedido, do item 3, em que ele fala que ele tem disponível os documentos e os livros em meio encadernados, né. Ele fala isso, mas isso, não, obviamente, que ele não poderia ter entregue, porque isso não foi requerido e não seria recebido pela Receita, porque a Receita não trabalharia com conteúdos meio físico, porque a lei obriga, né. Então, de fato, esse ponto existe, Paulo. Ele se dispôs ele colocou à disposição os livros e as notas fiscais em meio físico. Nós estamos falando aqui de arquivos físicos, de notas fiscais, né, e também a contabilidade, né. Pois é, porque não existe, e aí eu estou até procurando aqui a norma, né, se existe uma obrigatoriedade dos contribuintes usarem o meio eletrônico, né, porque todo contribuinte hoje, para ser contribuinte, naquela época, ele deveria emitir nota fiscal por meio eletrônico. Não, o que eu entendo é o seguinte, uma vez que você resolve usar o meio eletrônico, aí a Receita pode demandar o meio eletrônico, né? Mas, havendo outros meios de comprovar, não sei se caberia simplesmente recusar a entrega dos documentos que o contribuinte pode apresentar, porque a Receita exige que seja entregue numa forma específica que ela exige. Eu fico aqui pensando se há uma exigência mesmo de entregar essa documentação em um único modelo que a Receita exige, ou se existe outra alternativa. Por exemplo, suponhamos que ele tivesse perdido e ele só tem um backup. Eu estou aqui elucubrando, tá? Eu achei que eu ia falar mais uma frase. Não, a exigência é o seguinte, até a época dos fatos, até 2006, que é o período de 2004 a 2006, não existia o SPED, né? A partir do SPED de 2008, não existe contabilidade que não seja meio digital. Inclusive, o contribuinte, quando fez a audiência conosco, ele fala que usa o sistema de uma empresa que é a que faz
uma das que utiliza o SPED. Nessa época dos fatos, a obrigação legal dele manter a obrigatoriedade da empresa em manter os arquivos digitais à disposição do fisco era com base no artigo 11 da própria Lei 8.218. Tá? Então, assim, eu transcrevo o dispositivo no voto, né? Essa obrigatoriedade existia. Ele tinha o dever de diligência de manter os arquivos. E aí o patrão não tem razão. Naquela época havia um duplo ônus ao contribuinte. Ele tinha que manter os meios físicos por conta de outras regras, né, regras comerciais, né, e também, mas ele era obrigado a manter também as empresas de maior porte, né, acima, ou que se utilizassem de meios digitais para controle das suas operações, eram obrigadas a manter os arquivos à disposição do fisco. Né. O que a IN permitia, e foi bem trazido pelo patrono, é que, por exemplo, no caso dele, que é uma entidade de plano de saúde, regulada, que tem um órgão regulador por trás, por exemplo, uma SUSEP da vida. E esse órgão regulador, ele definia, à época, uma estrutura de arquivos digitais específica, com layout específico. Né? Então, assim, a Receita não era obrigada a aceitar esses arquivos, mas a autoridade poderia aceitar se ela conseguisse realizar a auditoria com base naqueles arquivos. Então, esse é o ponto. Marco. Eu acho assim, o grande dilema da Paula e talvez dos colegas, matéria, particularmente, tá? Eu acho que o Evandro também, o Iago, não sei, o Cicone, eu já trabalhei com isso, tá? E a última intenção que se quer sempre é aplicar a multa. A intenção é receber os arquivos, porque você quer fazer auditoria. Acontece que, às vezes, essa alternativa que o contribuinte coloca, por exemplo, de entregar e-mail físico, ela é inviável, porque a ideia é fazer uma análise de auditoria. Então, o contribuinte, a Paula, eu acho que todos mundo aqui sabe, imagina como é que era isso quando era no meio físico, de encadernar livros. Eu nunca me esqueço que eu fui numa empresa que trabalhava e eu fui pedir os livros diários de determinado mês. Era uma compra, e os caras encadernavam. E o sonho dessa empresa era quando o SPED entrasse em ação, a ECD, a Escolaridade Virtual, né, a ECD. E, então, tanto para o contribuinte, muitas vezes, eles cumpriam essas regras, até anacrônicas, e imagina para a Receita que tinha que trabalhar. A questão do formato C, essa legislação desses formatos, eles foram regradas desde 91. A Receita sempre pediu, desde 92, 93, já existiam normas específicas, tá? E sempre pediu. As próprias empresas que trabalham com informática e prestam serviços, essas corporações, sempre já pré-especificavam a contabilidade para entregar esses layouts. Então, a questão de entregar um layout diferente, às vezes é viável, às vezes é compatível, mas imaginemos nas tecnologias existentes lá no início dos anos 2000, que eram ainda ultrapassadas. Hoje é bem mais fácil tratar isso aí. Então, por que a Receita é a mesma coisa, assim, a gente criar situações alternativas para quando se quer fazer uma auditoria detalhada na empresa? É a mesma coisa que o contribuinte que foi entregar uma DIF, uma DCTF, ou uma PJ. Hoje está totalmente SPED quase. Mas, imagina o contribuinte que vai entregar uma DIF, uma empresa grande, e, eu não tenho condições de entregar nesse layout do PGD de vocês. Eu vou entregar em papel. Eu vou entregar no outro formato. Não tem como, porque é tanto contribuinte, tantos dados, que o sistema, por isso que existe legislação que obriga que seja nesses layouts, para viabilizar, analisar isso. Do contrário, não existe. Pode parecer leonino, nem tanto. Por quê? Porque isso existe desde os anos de 91, essa legislação. Essa legislação, na sua origem, ela desobrigava todas as empresas pequenas, de médio porte, era praticamente só as empresas de médio porte. Então, e essas empresas tinham condições de se estruturar. E pode ter certeza, nesse caso, por exemplo, aqui, o procedimento fiscal e as concessões de prazo para contribuinte durou quase um ano, ou até mais de um ano. Então, porque a última intenção é aplicar essa multa. Nesse momento, não tem mais o que fazer. Olha, se vê que a relação de pessoa
a princípio não vai conseguir entregar, ele não se preparou ao longo do tempo para essa entrega. É a mesma coisa que o contribuinte não se preparar para entregar uma DCTF, uma DIRF, ou seja, ele tem layouts, não interessa agora chegar ali, vamos entregar em papel. Tá? Então, eu acho que é isso que tem que frisar bem. Não é uma coisa nova, não é uma coisa específica do contribuinte, e, do contrário, inviabiliza qualquer tratamento da Receita, porque a Receita não está indo lá procurar uma coisa específica, está querendo fazer uma auditoria na empresa por completo. Tá? Nesse caso específico que estamos analisando nos autos. Só isso que eu queria comentar, presidente. Alguém mais quer se manifestar? Tem o Evandro, tem a Paula e eu, presidente. Então tá, vamos lá, Evandro. Era comum as empresas que eram maiores entregar os arquivos nesse formato, né? Até porque não é só contabilidade que eles tinham que entregar, não, tinham que entregar outras informações de folha de pagamento, né, movimentação, e era normal, esse formato já existia há tempo. Me parece, a minha opinião, que não houve esforço da empresa em entregar, né, os arquivos nesse formato, porque outras empresas entregavam. É claro que muitas vezes a empresa, ao comprar um software, né, para armazenar essas informações, ela não verifica antes se atende aos requisitos, né, desse tipo de formato de arquivo. Embora os pacotes que a gente via no mercado, sim, atendiam isso, né, muitas vezes as empresas compravam isso, e um dos requisitos é que pudesse atender ao fisco, entender essa informação. Se o software não atende esse requisito, é claro que tem um custo, mas não é um custo de alterar a base de dados, não. Isso é uma consulta, é só uma forma de você montar os arquivos, entregar a receita para que possa ser feita auditoria. É como se hoje alguém quisesse entregar um SPED, quisesse dizer, não tenho SPED não, mas eu tenho um papel aqui para você fazer auditoria. Né? Uma quantidade incrível, imensa de documentos, você nem começa a fazer auditoria. E se ele quiser entregar em outro formato? Eu também não vejo como utilizar esse outro formato, né? Porque a gente não tem como trabalhar com outros formatos diferentes do estabelecido ali, seja na IN, seja no ato declaratório, né? E, em regra, era bem tranquilo. Eu trabalhei muito com esses arquivos, as empresas que entregavam isso, elas até preferiam do que entregar o papel. As que tinham, é claro, né? Paula? Pois é esse o ponto, né? As que tinham. Porque eu acho que hoje a gente vive num mundo muito mais informatizado, os sistemas são integrados, mas houve um período de transição, né? Onde as empresas tinham a informatização, mas elas às vezes não eram compatíveis por alguma... Mas ela teve tempo para se compatibilizar. Desde que saiu a norma, ela devia, primeiro, se fosse adquirir um software, tinha que ser compatível com o formato. Segundo, se usava algum sistema fora do formato, ela teve o tempo, antes de ser pedido a ela deveria ter adaptado seu software para que fornecesse os arquivos naquele formato. O problema é que ela guardou. Ela esperou chegar a fiscalização, e mesmo assim, depois, sei lá, de 10 meses ali, ela não forneceu o arquivo naqueles formatos. Não tinha informatização na época, não, gente. Eu comecei a trabalhar em 91. Em 91 a gente comprou rede de computadores, né? A informatização começou ano passado, não. O ponto aqui da lei, e aí só terminando a minha fala, é que aqui a lei ela diz as pessoas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico. Isso quer dizer que a utilização de processamento eletrônico ela não era obrigatória, mas aquelas que utilizarem deveriam escriturar os nomes, os livros, e manter à disposição da Receita Federal os arquivos digitais e sistemas. Isso não quer dizer que eles devessem ser compatíveis com da Receita Federal. E depois, quando a gente vai ver ali, no parágrafo único do mesmo artigo, né, do artigo 12, quando a gente fala das penalidades, o parágrafo único diz o seguinte: para as pessoas jurídicas que utilizarem o sistema público de escrituração digital. Então, a própria lei contempla os casos em que esse sistema não era utilizado.
Então, eu acho que a fiscalização, vendo a dificuldade do contribuinte... Não, gente... Onde você está lendo? Não, eu já vou... A Lei 8.218, artigo 11 e artigo 12. Essa alteração do SPED, Paulo, só para não te interromper, mas já interrompendo, ela foi promovida até quando eu estava lá, entendeu? Porque ela foi uma alteração depois do SPED. A redação original desse parágrafo único é pela medida provisória 2158, à época dos fatos. Então, ela tratava de outra coisa. Ela dizia assim, para fins de aplicação das multas, está no voto. O período a que se refere este artigo compreende o ano do calendário em que as operações foram realizadas. Quando eu estava à frente da subfiscalização, a gente alterou esse dispositivo legal para tirando isso daqui e contemplando agora o SPED, né? Eu sei, Ágaro, acontece que o que eu estou vendo aqui na lei, né, e a última redação dada pela medida provisória 2001 e depois teve uma outra alteração em 2006, ela trata de as pessoas que utilizarem, elas não falam as pessoas deverão utilizar um sistema. O que eu estou dizendo aqui, eu vou terminar meu ponto e aí... E aqui o meu ponto havendo a dificuldade do contribuinte, se é facultativo ele fazer a escrituração naquele momento, né, ou digitalmente ou não, e havendo a dificuldade do contribuinte entregar os documentos solicitados por meio digital, eu acho que a fiscalização, caberia à fiscalização aceitar a documentação em meio físico. É só esse o ponto que eu estou trazendo aqui. Até porque, na leitura da lei, eu estou vendo que não era uma obrigatoriedade essa escrituração ser digital, até o SPED, mas que não é até a chegada do SPED, mas que não é a época desses fatos aqui. Então, é só esse o ponto que eu estou levantando. Eu acho que eu concordo com essa interpretação, porque é bem simples, você está dando uma interpretação que não é o que a gente, da forma que é interpretado. Tem processamento eletrônico? Essa empresa tem processamento eletrônico, não tem? Tem. O porte dela ia fazer o quê? Em papel, manual, canetinha. O porte dela, ela tem sistemas de processamento eletrônico. Ponto. Tem sistema de processamento eletrônico? Tem. Primeira pergunta. É obrigada a entregar o formato digital especificado pela Receita. Segundo ponto. Bem simples assim. Eu não sei por que essa discussão. Então, eu não entendo. Até porque é incabível para mim, uma empresa desse porte, você fazer algum auditoria em meio papel. Isso é um absurdo para mim. Bom, eu acho que... Só um minutinho, Marco, só um minutinho. Eu acho que... Deixa eu tentar circunscrever a discussão aqui. Nesse ponto que está sendo... Eu concordo, Evandro, que seria quase impossível uma empresa desse porte fazer isso. O que a Paula falou também concordo. Só que nós estamos analisando o seguinte, aqui o que se está analisando é obrigado a entregar, se não entregar tem uma penalização. Há uma norma substantiva vigente nesse ponto. O que o Iago está trazendo é o seguinte, a contribuinte não apresentou, teve todas as possibilidades, inclusive por longo espaço de tempo, não apresentou. O que a Paula está contrapondo é o seguinte, a empresa poderia não ser obrigada, é isso. Então, é esse o ponto. Se uma auditoria lá seria possível fazer no papel, isso acho que não é relevante. O que é relevante é o seguinte, essa empresa, naquele momento, era obrigada a entregar em meios digitais, é o ponto que se discute. Então, o relator está dizendo que sim, por todos os motivos que ele já trouxe, vocês pontuaram, o Marco quer falar mais uma vez, depois eu vou passar a palavra ao Iago e vamos colher os votos, senão a gente vai chegar que não chegamos à conclusão. Marco, você quer falar ainda? Seguinte, rapidamente, estou procurando aqui, na época, tá? De 90 e poucos, para atender justamente esse critério aí, se havia ou não, existia uma linha na DIPJ, onde o contribuinte informava se utilizava ou não arquivos meio magnético para sua contabilidade. Então, todas as intimações eram baseadas nessa informação, se ele prestasse essa informação. Então, na realidade, não se chegava abruptamente lá e pedia os arquivos magnéticos. Primeiro, o contribuinte prestava essa informação em DIPJ. Se caso ele dissesse não, aí teria que se fazer prova em contrário, ou seja, demonstrar que ele tinha realmente sistema de magnético. Eu já vi isso em algumas situações. Então, na realidade, a coisa não era tão arbitrária assim para chegar em qualquer contribuinte, só isso para esclarecer. Então, tinha uma linha específica na DIPJ que tratava sobre isso.
Tiago, quer encerrar para depois continuar? Sim, quero. São dois pontos. O primeiro deles é essa questão que a Paula trouxe, que ela é relevante, mas eu penso que é uma questão de interpretação do próprio texto legal. Sabe? O texto legal ele coloca duas condicionantes. A empresa, à época, que tinha patrimônio de superior a 250 milhões e que utilizasse sistema de processamento. Esse fato está comprovado nos autos. A empresa tinha sistema de processamento. Ela tinha os arquivos. O que ela não conseguia era gerar os arquivos no 5. Essa obrigação existia. Né? E o formato dessa obrigação está lá no parágrafo 2º, que é o departamento, na época se chamava Departamento da Receita Federal, né? Que é um ato do Programa de Fiscalização. E eu só queria trazer um outro ponto, que é o que o Marco falou, que é o seguinte, no mundo real, essa multa é muito pouco aplicada porque são as informações. E se nós observarmos aqui, o MPF, à época, só foi emitido em 2009, porque a fiscalização não conseguia ter acesso às informações do ano calendário 2004. Estavam na iminência de decadência. Então, por isso que quando foi aberto o MPF, aí sim que a empresa realmente conseguiu, 31 dias depois, concluir os esforços para entregar os arquivos no formato do sistema SIM. Que, diga-se de passagem, nunca esteve com problema, né, durante todo esse período. É só isso, presidente. Bom, acho que já. Eu voto, a proposta do relator é negar provimento, mantendo os lançamentos. Marco Rogério. Acompanho o relator, presidente. Pagano. Acompanho o relator, presidente. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Paula. Quando a gente estava falando aqui, eu estava vendo a jurisprudência, realmente a multa está sendo aplicada em vários casos. Em alguns casos não está sendo aplicada justamente porque se entende que não existe a obrigatoriedade de apresentação dos registros em meio magnético. Como eu não consigo ver essa informação que o Marco mencionou, né, que para mim é um ponto relevante, que se o próprio contribuinte ele diz que ele tem as informações em meio magnético e não as apresenta, aí realmente fica prejudicada a defesa dele. Mas eu não consegui ver, Marco. Você tem isso nos autos aqui, ele informando que tem as informações em meio magnético? Olha essa de ordem. Oi? Desculpa, Paulo, eu não quero me intrometer. Não. Isso já está no processo. Ele entregava os arquivos, mas não tinha. Ele tinha estrutura de registro das suas operações em meio digital. Sim. Esse fato é incontroverso. Tá, ele não conseguia era entregar no formato. Não é compatível com aquilo que a Receita exige. É isso. Entendi. Não, ok, então. Não, era só porque esse ponto que o Marco colocou, né? Se ele informa que os arquivos são digitais e depois não consegue entregar, aí realmente a defesa fica prejudicada e eu vou acompanhar o relator. Apesar de eu me sensibilizar muito com essa dificuldade à época de entrega de arquivos em meios digitais. Luciano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, por unanimidade, negado o provimento. Obrigado, doutor. Julgamento encerrado. Uma boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor conselheiro. Continuando, item 85 da pauta. Paulo, você consegue trazer a patrona do item 85? Sim, presidente. Só informar para o senhor que quem vai acompanhar é a Fabiana Amaral, tá? E ela falou que está com probleminha no computador, que vai só acompanhar mesmo, só ouvir. Então, acredito que você não vai conseguir nem falar com ela e nem ligar a câmera lá do computador dela. Fabiana Amaral, só isso? Isso, tem tá? Tem o número da OAB, de onde é a OAB dela? Sim, tem tudo, tá? Então me passa, por favor. Tá, vou convocar. Item 85 da pauta, doutora Fabiana. Qual é o item agora? É o 85 do Luciano. Luciano, é seu processo. Intercement. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Luciano, ok? Ok, presidente. É uma volta de vista, né? Espera um pouquinho só, deixa eu ver se a patrona vai chegar aqui. Fabiana, doutora Fabiana.
Acho que só não vai conseguir nos ver, nem a gente vê lá, né? Oi, doutora. Bom, nós vamos fazer o julgamento, então. Vai, Luciano, é com você. Perfeito, presidente. Vou fazer um breve relatório aqui, depois a gente volta. Esse processo, só para dizer que esse processo saiu em vista, concedido para mim, né, a propósito do relator dar provimento ao recurso voluntário, cancelando a autuação. Os conselheiros Leonardo Luiz Pagano, Júnior e Paula acompanharam o relator, o Marco, o Evandro e o Iago divergiram, votando por negar provimento. É isso. Se trata de penalidade e multa por atraso da entrega de declaração. Falta do atraso da entrega de CTF. É isso? Isso mesmo. Então vamos lá. Tá. Então é um recurso voluntário, interposto em virtude de decisão da RJ por improcedência na impugnação. O objeto do processo é uma multa por atraso de entrega de STF. A impugnação basicamente alegou que a entrega de um dia de atraso por problema no sistema de entrega. O erro foi copiado pelo contribuinte, foi apresentado. A DRJ julgou pela improcedência. No dia da entrega, o contribuinte estava utilizando o programa gerador de declaração antigo, cita IN 871/2008. E aí o recurso voluntário, ele basicamente alegou que o atraso se deu em virtude de problema técnico na entrega, pelo menos deveria ser concedido um novo prazo, e a multa confiscatória atenta à capacidade contributiva e isonomia. Aí eu entendi que era o caso de dar provimento para cancelar a multa na entrega por ausência de entrega em um dia da DCTF. Aí o senhor pediu vistas. Você está dando provimento porque você entendeu que era por um dia, só isso? Não, na verdade, o motivo foi que ele havia comprovado que não tinha conseguido entregar. Sim. E não havia nenhuma situação, pelo menos, que mostrava que efetivamente o programa estava desatualizado, nada nesse sentido. Isso foi alegado pela DRJ. A DRJ que falou isso, e daí, não havendo essa comprovação, eu entendi que era o caso de se efetivamente dar provimento. Marco, queria falar? É só comentar isso aí para esclarecer melhor, presidente. A DRJ analisou e identificou que estava tentando transmitir com um PGD desatualizado. O PGD é o Programa Gerador de CTF. Então, por isso que, no último dia, tá, a gente, é aquela questão, primeiro, o contribuinte tem que estar vigilante nessas horas, não pode deixar para transmitir ou para verificar se está viável o sistema apenas no último dia. Ele tem um prazo, esse prazo não surge do nada e não começa para se exaurir em 24 horas. Ele tem, essas DCTFs, para começo de conversa, elas têm, geralmente, eles já sabem por antecipação até de meses ou anos, até desses prazos. E ele, então, deveria se preparar. Os PGDs são disponibilizados, eles alternam-se ao longo dos anos, e o contribuinte, nesse caso, estava tentando entregar com um PGD desatualizado e não conseguiu transmitir no último dia. Eu entendo que, nesse tipo de situação, não se caracteriza o erro excusável, que nem a gente pode atribuir nesses casos. Peguei o PGD errado. Por quê? Porque, em prazo, eu já manifestei essa tese, o contribuinte tem que estar vigilante, tem que estar cuidadoso. Tá? E aqui não é um prazo que apareceu abruptamente. Então, na realidade, o contribuinte, no último dia, tenta entregar, o sistema não aceita. Por quê? A DRJ verificou isso depois, que estavam utilizando o sistema desatualizado, a PGD desatualizado, e por isso que o sistema foi rejeitado. Tanto que, na tentativa de remessa posterior, no dia seguinte, ele conseguiu transmitir. Por quê? Porque usou o PGD correto. Então, na realidade, a gente agora admitir que tolerarmos isso, tolerarmos extrapolar o prazo e dizermos que não precisa se preocupar tanto com o prazo, não precisa ser cuidadoso durante esse prazo, que os prazos não são tão peremptórios. Essa é a minha preocupação nesses casos, quando a gente atribui um erro excusável numa situação de prazo, onde o contribuinte, nesse prazo, ele tem que estar vigilante, ele tem que estar cuidadoso. E não pode, às 48 do segundo tempo, ou seja, às 18 horas do último dia, tentar transmitir e dar um problema e, não foi minha culpa.
ou foi culpa do sistema porque eu peguei a versão desatualizada? Só isso que eu queria frisar, presidente. E também eu queria dizer o seguinte, né, eu já vou passar a palavra, Luciano, para você. Eu só queria dizer o seguinte, a gente tem batido tantas vezes, no caso do Simples, jogamos tantos processos do Simples, às vezes por causa de um dia, né, o contribuinte perderia o prazo, então a gente tem sido sempre bem peremptório, um dia, dia 30 é dia 30, não é dia 1º, e assim também na pessoa física que nós vamos agora fazer as nossas declarações de imposto de renda, se houver mudança, eu acredito que não vai haver, né, até 30 de abril tem que transmitir. Se você transmitir até 1º de maio, tem multa. Então, é assim que funciona. Se ele não conseguiu transmitir, porque estava lá com o seu sistema desatualizado, realmente, como disse o Marco, abriu uma porta nesse sentido. Hoje é porque o sistema está desatualizado, amanhã é porque a internet não funcionou, depois amanhã é outro assunto. Então, eu vejo com muitas restrições esse aspecto. Mas também, vamos continuar discutindo. Luciano, queria fazer alguma colocação? Sim, presidente, eu gostaria de fazer algumas colocações quanto a isso. Veja, a gente não pode exigir que o contribuinte, por mais que talvez seja a forma mais segura, ele faça a apresentação de algo antes do prazo ou antes do término do prazo. Não é exigível isso. Então eu não posso dizer, você deixou no último dia e isso é ruim para você. Não, efetivamente, se ele quiser fazer a transferência no último segundo do último dia, é lógico que ele vai correr o risco, mas é o prazo. O prazo ele é peremptório, está lá, né? Ele tentou fazer no último dia. Ele fez efetivamente. E aí ele não conseguiu porque o sistema não aceitou. E ele comprovou isso. Está aqui, o sistema não está aceitando, estou com problema. Né? E aí o que houve? Não existe normativa prevendo que ele deveria, e veja, nós estamos falando de 2008. Hoje, esse tipo de erro é um erro muito comum que todos nós entendemos. Às vezes, o que acontece? Deixa eu dar uma olhada para ver se não tem aqui. Hoje, inclusive, tem até teclas de atualização de arquivos. Você vai lá, ajuda, tal. Naquela época era diferente, e não havia nenhuma demonstração, ou mensagem informando que esse era o problema. E aí foi por isso que ele fez no outro dia. Ou seja, o outro dia, exatamente, ele constatou isso. Mas onde havia a obrigação de ele estar disposto a todo momento verificando se tem ou não tem. Ou seja, o sistema imposto que ele tinha que fazer, ele tentou fazer. Não conseguiu, aí, efetivamente. Se fosse uma semana, 2 dias, 3, 4, 5, agora, no próximo dia eu não vejo que haja erro. Por esse motivo, eu entendi que é um erro escusado, presidente. Mas, enfim, essa é a posição. Paula? Eu só fico pensando se esse caso não está relacionado também ao caso anterior que a gente julgou, né? Agora começa a abrir. Eu fico até pensando se eu não tenho que rever a minha posição nesse caso em razão até da minha posição tomada no caso anterior. Ou eu entendo que, de fato, o contribuinte tem que estar atento e ele sabe que ele tem que encaminhar a declaração dele no dia tal, e os sistemas, eu, na verdade, por coerência, eu vou ter que rever o meu voto aqui, né? Inclusive, só para completar essa informação, nada especificamente com o que a Paula está dizendo, mas mais com o que o Luciano está dizendo, de fato, eu concordo, o contribuinte não é obrigado a entregar 3 dias antes do prazo. Tem prazo, até aquele momento ele pode fazer isso aí, só que ele tem que estar preparado para a eventualidade de acontecer o que aconteceu, né? Ele mesmo foi culpado por esse motivo. Além disso, é um contribuinte de grande porte, essa empresa Intersummit é de grande porte, né? Então, não é uma empresa pequenininha que não tem estrutura contábil, jurídica, pelo contrário, tem bastante. Marcos, queria falar mais uma vez, depois eu vou voltar. Presidente. Eu não estou tirando o direito do contribuinte entregar no último momento do prazo. Só que ele tem que assumir as consequências de fazer isso. Exatamente. O próprio relator falou isso. Ele tem que assumir as consequências. As consequências estão aqui. Deixou para o último momento. Não foi zeloso adequadamente. Sabia que deveria ser zeloso. Aí depois vai reclamar que foi um erro, tal. Ele tem que assumir as consequências. Está aqui as consequências. Luciano, pela última vez, depois vamos votar. Eu não estou falando que ele não foi zeloso, tá? Eu não estou falando que ele não foi zeloso. O que eu falei foi exatamente o contrário. Não havia obrigatoriedade de ele ficar conferindo se o programa estava ou não atualizado. Ou seja, não tem nenhuma instrução normativa, nada prevendo isso. Ele tentou transmitir. Não foi problema da internet, não foi problema do lado dele. Foi problema do sistema lá que não aceitou. Aí depois ele falou, não, estava desatualizado porque a DRJ ainda conferiu. Eu não sei se ele conferiu ou não, mas enfim, não está
colocar isso nos autos, o que está na folha do DRJ. Então foi nesse sentido, não que eu chamei ele de não zeloso, tá? E gente, bem rapidinho, talvez não tão rápido. Quando nós mudamos do modelo de lançamento tributário de declaração para homologação lá na década de 80, 90 lá, foi para que o fisco deixasse de ser intervencionista no dia a dia das empresas e trocasse isso por declaração, por informação e que fizesse uma gestão. Então, todo o modelo tributário ele tá alicerçado na informação chegar de forma tempestiva. Se nós começamos a ser assim, aceitar esse tipo de não conformidade dos contribuintes, a gente começa a corroer o sistema como um todo. Por exemplo, se um advogado, por exemplo, vai atuar junto a um tribunal que usa processo eletrônico, e ele por acaso troca os requisitos para ele poder usar o processo eletrônico, ele deixa no último prazo para entregar uma peça, e ele não ter a diligência necessária, e ele não é e isso não, ele tem que ser cauteloso em relação a isso. E ele vai entregar essa peça e o sistema de lá não aceita, a peça não foi entregue, ele está à revelia em relação a ele. O contribuinte, a Receita publica no Diário Oficial toda vez que muda a versão da DCTF. O contribuinte tem ciência, todos têm ciência disso, porque foi publicado no Diário Oficial. Inclusive, Luciano, assim, eu fico assim, eu acho que a ementa não está, a ementa, se for esse o resultado do julgamento final por cancelar a multa, a ementa está dizendo assim, a entrega da DCTF, erro no sistema comprovado. Não há erro no sistema. O contribuinte usou uma versão desatualizada da DCTF, entendeu? A gente vai ter que matar no peito essa, né? Vai ter que dizer, olha, o sujeito errou um programa que não estava mais valendo para entregar e nós estamos eliminando a multa. Me parece que a gente não deveria, assim, sancionar esse tipo de... É um descuido, é excusável, está no limite, entendeu? Tá. Mas, assim, penso que a gente passa uma mensagem não adequada, sabe? Porque todo o sistema tributário no Brasil, o lançamento por homologação, ele está calcado na informação. Se essa informação a gente começa a deixar ela a não vir de qualquer jeito, a gente começa a ter que... E esse vir de qualquer jeito, Iago, é exatamente o que nós julgamos agora há pouco, que a Paula acabou de levantar essa... Não, pois exatamente, está muito alinhado essas coisas ali. Ou não entrega, ou entrega atrasada, ou entrega diferente, ou entrega em formato, quer dizer, você transforma tudo isso que poderia ser, correr de uma forma assim, bem fechadinha, para que tudo ande bem, isso aí tumultua. Então, é o preço, né? Vamos, Luciano, mais uma vez. Depois só que eu fui citado, veja, gente, eu vou falar só uma coisa rapidinha. Na verdade, não é uma mensagem que eu estou mandando, que eles querendo mandar. A questão a gente tenta objetivar os fatos, né? E eu só vou dar um exemplo para vocês. A questão do e-processo nosso. Vocês reclamaram lá com o pessoal, falaram, não, o problema é de vocês aí, o computador de vocês está devagar. Ao meu ver, foi a mesma coisa que aconteceu. Evandro? São situações bem distintas, né? Vamos supor que eu pegasse uma versão antiga lá do e-processo e tentasse entrar, utilizá-la, e ficasse reclamando do pessoal da informática CEP sem atualizar o meu sistema. Gente, o mínimo que se exige do contribuinte em termos de obrigação acessória é que ele transmita a declaração no programa do ano, gente. Você abre na página lá, está lá o programa do ano, né? Ele fica até de um acesso mais fácil. O que parece que tem acontecido é que o contribuinte deixou por último dia, fez as coisas apressadamente, aí pegou um programa que já estava na máquina dele lá e não conseguiu transmitir. Assim não, é bem simples. Tem normativo sim, Luciano. Toda declaração nova que a Receita faz, ela emite um normativo para validar aquilo. Tem lá na página da Receita, orientação que ele tem que utilizar o programa do ano, está lá na página da Receita, basta baixar, né? Eu não vejo como isentar o contribuinte da multa, né, já que não houve nenhum problema no sistema, fica bem claro, não houve nenhum problema com a declaração, não houve nenhum problema na recepção, o erro aí foi do contribuinte que não abaixou o programa novo, não atualizou o sistema dele. Eu acho que aí ele fica sujeito, eu tenho certeza que ele deve ficar sujeito à multa, é meu entendimento. E só para completar, nesse mesmo dia, milhares de DCTF devem ter sido entregues e todas foram recepcionadas. Né? Então, não foi um problema do sistema da Receita. Muito bem, a posição é essa.
Marco, vou escolher os votos, que pode ser, pode não estar programado o resultado, você mantém a sua posição, mantém, pagando. Divergindo, né? Sim, divergindo, sim. Pagando. Presidente, eu mantenho a minha posição, eu vou com o relator. Evandro. Fazer microfone agora. Qual a divergência? Júnior. Com o relator. O Paulo. Não, desculpa. Iago. Com a divergência. Paula. Eu mantendo a coerência, até com, vocês sabem quão sensibilizada eu fico com essas questões, mas para manter até a coerência com o meu voto anterior, eu tenho que ir com a divergência. Eu vou mudar meu voto. Eu também vou com a divergência, então, por maioria de votos, negado o provimento, vencido o relator, e Iago já tem bastante voto vencedor, mas se conhece bem essa matéria, Iago, fica para você o voto vencedor. Tá? Julgamento encerrado, 5 minutos de intervalo, um cafezinho. Val. Presidente, só um minutinho aqui. Sim. Só até para deixar registrado, a Paula levantou essa questão, eu concordo com ela. A questão não é de acessibilidade aqui, né? É de aplicação objetiva, né? Não. Eu acho que... Não, mas ela está falando o seguinte... Eu estou falando da sensibilidade, principalmente no primeiro caso, né? Porque eu entendo que ele poderia, que a fiscalização poderia ter aceitado, já que não havia obrigatoriedade, diferente desse caso, que há uma obrigatoriedade, naquele outro, ele não... Eu quero frisar para ti, Paulo, que eu sou sensível a todos os contribuintes que chegam aqui, inclusive aqueles... Para um pouquinho, Val, suspendendo com a gravação, 5 minutos de intervalo.